Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a data tem como objetivo conscientizar a população acerca dos problemas socioambientais existentes no planeta, criar uma postura crítica e de responsabilização frente a esses problemas e também para fomentar ações voltadas para práticas sustentáveis, como também para ações de proteção, conservação e preservação dos recursos naturais, assim como seus usos sustentáveis. A data foi criada em 1972 na Assembleia Geral da ONU em homenagem ao dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, que aconteceu em Estocolmo, e que teve como grande avanço a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E nesse ano de 2022, a Suécia sediará o Dia Mundial do Meio Ambiente com o tema Uma Só Terra, cujo foco é a vida sustentável em harmonia com o meio ambiente. E o dia de hoje nos inspira reflexão, conscientização e crítica. Diante disso, eu apresento então alguns questionamentos para refletirmos. Na verdade, eu apresento uma pergunta. Uma única pergunta da qual se origina e se deriva todos os questionamentos. E o questionamento central é o seguinte: até onde vai a ganância do ser humano? Essa é a pergunta central. E todas as demais se derivam dela. Como, por exemplo, o que vale para ter, sei lá, dinheiro, poder, sucesso? Vale, compensa, é aceitável que povos tradicionais percam seus territórios, suas identidades? Que sejam dizimados, sejam por epidemia, seja por conflitos? É aceitável que esses povos sejam sujeitados à degradação social, como sequestro de crianças, como prostituição? Vale, compensa, é aceitável que uma empresa faça cálculos de quanto irá indenizar para cada família por rompimento de barragem assim que toma conhecimento sobre o risco iminente de rompimento de uma barragem? Vale, é aceitável que diante dessa informação a única coisa que essa empresa faça é um cálculo para saber quanto terá de pagar para indenizar as famílias no caso dessa barragem vir a romper? É aceitável que, além desse cálculo, a única outra coisa que ela faça é apresentar um laudo falso, com informações total ou parcialmente falsas sobre a segurança e estabilidade dessa barragem? É aceitável isso? É normal? É aceitável que depois, quando a tal barragem que foi apontada lá como risco iminente e que apresentaram um falso laudo, um laudo total ou parcialmente com informações falsas de estabilidade e segurança, e que ela já havia feito cálculos sobre a indenização caso rompesse. É aceitável, então, que quando essa barragem se rompa, que as famílias não sejam justiçadas, não vê justiça? É certo que essas famílias não recebam justiça, não vê justiça? É aceitável isso? É aceitável que um processo de licenciamento ambiental ocorra de forma irregular e até com direito à nomeação de parente do empreendedor ao órgão que poderia impedir o tal licenciamento para favorecer, então, o empreendedor? Porque se o parente do empreendedor está ocupando um cargo num órgão que poderia barrar o licenciamento, será que esse parente irá contra os interesses da empresa, cujo um dos sócios tem laços sanguíneos familiares com ele? Vale a pena isso? Compensa? É aceitável? É aceitável que a segurança hídrica de vários municípios seja ignorada? Que o abastecimento de água para várias populações seja ameaçado? Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou contar algumas histórias para vocês aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. E a primeira história que eu vou contar é sobre as constantes invasões a terras indígenas e quilombolas que aconteceram e ainda acontecem.
como, por exemplo, a Terra do Povo Paracanã, homologada em 2007 e uma das mais invadidas e desmatadas da Amazônia, e que nesse ano de 2022, em maio, estava sob ameaça de ataques de grileiros às aldeias. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, na segunda-feira, 16 de maio, chegou relatos de que homens não indígenas, montados em cavalos, cercaram ao menos uma aldeia recém-aberta, Paracanã, instaurando um estado de terror e de medo entre os indígenas. A segunda história é o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019. A referida barragem ela já apresentava sinais de instabilidade. No entanto, segundo uma reportagem da Folha, o que a empresa fez? Ela estimou em outubro de 2018 quanto custaria, quantas pessoas morreriam e quais possíveis causas de um eventual colapso na estrutura da barragem de Brumadinho, a mesma que rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, matando mais de 200 pessoas. E como não bastasse tal atitude, o que a Vale fez? Ela ainda apresentou um laudo com informações total ou parcialmente falsas sobre a segurança e a estabilidade dessa tal barragem, segundo reportagem do Tempo, conforme o próprio jornal O Tempo apontou. E a terceira história é a mineração na Serra do Curral. A Tamisa pretende minerar a serra, que constitui um importante elemento de manutenção do equilíbrio climático para o município de Belo Horizonte. Abriga diversas nascentes e aquíferos, desempenhando um papel primordial para o abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana, é onde passa a adutora da Copasa, além de ter relevância histórica, cultural, paisagística e socioambiental para Belo Horizonte, região metropolitana e também para o estado de Minas Gerais. E para conseguir que esse licenciamento fosse aprovado, que esse projeto minerário fosse aprovado, a Tamisa modificou a área do projeto, pois a empresa havia dado entrada no licenciamento ambiental desse complexo minerário, Taquaril, em 2014. E o EIA desse primeiro licenciamento, ele mostra que a área a ser explorada pela Tamisa era muito maior do que a área atual, porque no novo licenciamento, a Tamisa fez um novo EIA. Então, nós temos dois EIAs. Tem o EIA do primeiro processo de licenciamento ambiental em 2014, onde consta uma área de exploração muito maior, e um segundo EIA com uma área menor. Então, o quê? Com certeza, essa área maior do primeiro EIA dificultaria a obtenção da licença. E deve ser por isso mesmo que o processo foi arquivado em 2019, quando a empresa dá entrada a um novo processo, um novo pedido de licenciamento ambiental com outro EIA, que é esse atual, com uma área menor de exploração. Esse atual e que inclusive foi aprovado para ter licença prévia e de instalação para a fase 1 e licença prévia para a fase 2 naquela reunião do Copan. Então, o EIA apresentado em 2019, foi o EIA que conseguiu, foi o processo EIA que conseguiu a aprovação. Então, é isso. Foi a primeira coisa, a primeira manobra da Tamisa, da empresa, foi essa. Foi arquivar o processo de licenciamento ambiental que ela deu entrada em 2014. Porque naquele processo, o EIA mostrava que a área de exploração era muito maior, o que dificilmente faria com que o mesmo fosse aprovado. Então, para que conseguisse ter essa aprovação, então eles arquivam aquele processo de licenciamento ambiental com aquele EIA onde a área era muito maior e depois, em 2019, eles dão entrada no novo processo de licenciamento ambiental com um novo EIA, com uma nova área de projeto, com a área modificada, com outras dimensões já menores e mais possíveis, mais cabíveis, entre aspas, de ser licenciada. Tanto que foi, como eu falei, a primeira fase já recebeu licença prévia e de instalação, enquanto que a fase 2 recebeu a licença apenas prévia, E foi essa manobra que eles fizeram, a primeira. E por que isso é um problema? Bom, isso é um problema porque, como eu falei, o projeto original, no projeto original,
a área a ser explorada ela é maior, muito maior do que a do projeto atual, que inclusive já obteve a licença prévia de instalação para a fase 1 do empreendimento e a licença prévia para a fase 2. Então, se a área do projeto original é maior do que a do atual, que já até obteve, igual eu falei, 2 licenças para uma fase e 1 licença para outra fase, quem nos garante que a empresa, após conseguir as 3 licenças, prévia de instalação e de operação, para as 2 fases do empreendimento, depois disso, ela não irá entrar com um pedido de ampliação da exploração da área. Não irá entrar com um processo de licenciamento ambiental de ampliação para explorar uma área maior e assim inserir, né, incluir o restante da área e fazer tudo nos moldes do projeto original. Nós não temos essa garantia, né? Sendo assim, quem nos garante também, então, que o arquivamento do processo de licenciamento ambiental, do primeiro licenciamento ambiental, né, em 2019, quem nos garante que o arquivamento desse primeiro processo não foi uma manobra da empresa para elaborar um novo projeto com uma área menor, mais reduzida, para que este sim conseguisse ser aprovado. Para depois dele aprovado, entrar com uma solicitação de ampliação da área explorada nos moldes do projeto original. Quem nos garante que não foi uma manobra, não foi uma estratégia da empresa para isso? Uma vez que uma licença de ampliação para a área é muito mais fácil de ser obtida do que uma de instalação. Porque na de instalação, o tamanho da área, as dimensões, as complexidades, as gravidades e extensões dos danos serão maiores, porque a área preservada a sofrer intervenção de uma única vez, ela é muito maior, ao contrário da instalação. Na instalação, você não vai atuar de uma única vez numa área extensa. Estou falando nesse caso específico, né? Nesse caso específico, a área do projeto original era uma área grande. Então, isso significava o quê? Que pedir uma licença de instalação para essa área, então seria o quê? Seria intervir numa área totalmente preservada de uma única vez, para fazer as modificações. Agora, no novo projeto, eles não vão interferir, né? Eles não vão intervir, eles não vão modificar uma área totalmente preservada de uma única vez e que é extensa. Eles vão fazer isso, alterar, modificar uma área totalmente preservada de uma única vez, mas que tem dimensões pequenas. Você está entendendo? E tem o quê? Tem todo um entorno ali ainda preservado. Isso facilita o processo de licenciamento ambiental, porque a área a ser modificada, né, a sofrer interferência, ela é pequena. Então, mesmo sendo uma área totalmente preservada e a sofrer interferência de uma única só vez, é uma área pequena. Então, por isso que a instalação acaba sendo conseguida se for feito dessa forma. Se a área escolhida para se instalar o empreendimento for uma área menor, for uma área reduzida, mesmo que o empreendimento tenha potencial para ocupar toda uma área, né? Mesmo que a área ofereça potencial para aquele empreendimento ocupar ela toda, se o empreendedor for dessa forma, né, iniciar o processo de licenciamento ambiental para instalar e utilizar da área como um todo, dificilmente ele vai ser licenciado, porque vai ser uma área muito grande, muito extensa, a sofrer modificação de uma única só vez e de uma área ainda totalmente preservada, ainda com uma importância como na Serra do Curral. Então, por isso que eles devem ter arquivado aquele primeiro processo, porque dificilmente ele seria licenciado, porque era uma área totalmente preservada, de um ponto de uma região estratégica e muito grande. Então, era uma área muito grande, totalmente preservada, uma área estratégica que ia ser totalmente modificada de uma única vez. Então, tudo isso ia pesar contra o licenciamento. Agora, quando você pega essa área grande e divide, fraciona numa área menor e decide que você vai interferir, modificar uma área menor, aí o quê? Você já tem um ponto a favor para o licenciamento acontecer. Porque a área, então, que vai sofrer modificação de uma única vez é menor.
então os danos também serão menores. E aí que tá. O que isso tudo tem a ver com a questão da Tamisa lá e da serra? Tem a ver que no projeto original a área era maior, agora reduziu, certo? E nada impede que eles peçam ampliação. E a ampliação é mais fácil de ser obtida porque o quê? Porque depois deles conseguirem todas as licenças para atuar nessa área, a licença prévia de instalação e de operação, eles vão começar a atuar aqui. Aí, na hora que eles começarem a atuar nessa área, toda a paisagem, toda a região aqui da área de atuação deles vai ser modificada, vai ser impactada. E aí que entra a solicitação de ampliação. Na hora que for solicitar a ampliação, para que eles possam, então, ocupar a área originalmente idealizada por eles, eles vão conseguir a ampliação, podem conseguir, né? É mais fácil de conseguir, por conta que agora, sim, a área a ser modificada não é mais tão grande, porque essa aqui já foi, então são áreas menores, né? E que já tem no seu entorno áreas modificadas, entendeu? Então, por isso que eles podem vir a pedir a ampliação, porque a ampliação, ela é mais fácil, a licença de ampliação ela é mais fácil de ser obtida nesse caso do que a de instalação, porque a de instalação iria o quê? Iria considerar a área toda, e aí seria o quê? Interferência, intervenção numa área muito grande, totalmente preservada, numa região estratégica. E no novo projeto não, é interferência sim numa área totalmente preservada, mas pequena, mas, né, uma área menor. E que nada impede de mais tarde entrar, igual eu falei, com a ampliação para essas demais áreas, que aí pode acabar sendo obtida por esse motivo que eu falei, porque já tem ali uma coisa, porque no atual momento, toda aquela área ali está preservada. Ainda que tenha ali uma parte do projeto próxima a Minas de Águas Claras e algumas estruturas já modificadas, né? Porque tem a Minas de Águas Claras de um lado, do outro lado do paredão tem o dano da Empabra, né? O jeito, né? O que ficou da mineração da Empabra, ainda assim, se for olhar a área como um todo, ainda tem muito mais áreas preservadas do que modificadas naquele trecho onde eles estão querendo, ainda mais na fazenda Ana da Cruz, que é onde vai concentrar a maior parte das infraestruturas. Então ali tá realmente, se fazer um sobrevoo, ele vai ver que o redor, o entorno daquela área, todo está preservado. Então, se eles vão e pegam aquela parte ali para ser a parte do projeto e conseguem a licença para atuar ali, para modificar aquela parte, então ali já vira uma paisagem modificada. E aí e essa paisagem modificada daqui, aquela parte já se torna, já é um fator para conseguir ampliação. Porque agora já não é uma área extensa, contínua, preservada, já tem ali Minas de Águas Claras, e agora tem uma ali. Que foi por isso que, nesse sentido, nesses termos, a ampliação é mais fácil de ser obtida do que a instalação. Sendo assim, fica aí a dúvida se não foi uma manobra, portanto, o arquivamento do primeiro licenciamento ambiental, onde tinha uma área maior. Se eles não arquivaram por saber que era praticamente quase que inviável e impossível ser licenciado. E aí arquivaram para poder fazer um novo projeto com uma área menor, com mais possibilidade, probabilidade de ser licenciado, para depois que conseguir as 3 licenças, no futuro possa pedir ampliação, já que aí a ampliação num cenário onde já tem as infraestruturas deles lá e a paisagem foi modificada, já teve supressão vegetal, já teve uma série de dano, aí já acaba sendo viável, né? Acaba sendo vídeo o caso da mina do Córrego do Feijão. A mina do Córrego do Feijão, a que rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, ela tinha... A empresa tinha solicitado ampliação da barragem,
da estrutura lá em 2018, no final de 2018, e tinha sido aprovado, né? O Copan aprovou em 2018 a ampliação da barragem de mina do Córrego do Feijão. E quando foi janeiro, a barragem se rompeu. Então, a ampliação, ela acaba sendo mais fácil de se dar, porque já tem toda uma área degradada ali. Então, se o entorno já está degradado, então eu posso estender a faixas, entendeu? As zonas ainda preservadas, mas que está ali no meio do coisa, então que pode ter alguma interferência. Então, é mais fácil tirar. Bom, e essa foi a primeira coisa, ou a primeira manobra, vamos por assim dizer, que eles fizeram, né, que a empresa fez para conseguir que o seu projeto fosse licenciado. A segunda coisa que eles fizeram para conseguir o licenciamento do projeto foi dividi-lo em duas fases, para que pudessem solicitar a simplificação do licenciamento ambiental para a fase 1 do projeto. No entanto, como eu apontei no vídeo que está aparecendo aqui na tela para vocês, essa simplificação não poderia acontecer, pois o projeto não se qualifica como LAC 2, né? Não se qualifica para LAC 2. E para saber por que o projeto não se qualifica como LAC 2, clica no card do vídeo que está aparecendo aqui na tela, né? E veja o motivo de não poder ser LAC 2, não se enquadrar como LAC 2. E para você que está me ouvindo através das plataformas digitais de áudio pelo podcast Ecológica, nesse episódio especial do Dia do Meio Ambiente, para saber sobre o que eu estou falando, é só acessar o meu canal no YouTube, Geografando com Tati Costa, e ver os vídeos da playlist Serra do Curral. E além dessas duas atitudes, ações, manobras da empresa para conseguir o licenciamento ambiental, aconteceu também um fato inusitado diante das discussões sobre licenciamento ambiental da Serra do Curral, né? Não da Serra, né? Mas do empreendimento da Tamisa na Serra do Curral, que foi a dispensa do presidente do IEFA, né? Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, órgão responsável, entre outras coisas, pelo tombamento da Serra do Curral, em nível estadual, porque ela já é tombada em nível federal e municipal. E a dispensa do presidente, ela acontece após o mesmo ter enviado um ofício ao Ministério Público de Minas Gerais, revelando que o projeto da Tamisa não havia tramitado pelo IEFA. E recentemente, esse posto ele foi ocupado, sabe por quem? Pela prima de um dos sócios da Tamisa. Olha só que curioso, né? Que fato coincidente e inusitado. E essas são as 3 histórias que eu tinha para contar para vocês, mas elas não são as únicas. Nós temos muitas outras histórias, como os desmatamentos e as queimadas na Amazônia, no Pantanal, o afundamento de 5 bairros em Maceió, o aparecimento do óleo no litoral nordestino, o rompimento da barragem de Fundão e de outras barragens por aí, não só de Fundão, e muitas outras que me fariam ficar aqui uma vida inteira contando sobre elas. Mas não posso, né, gente? Então, eu trouxe somente essas 3 histórias hoje. E por que no dia de hoje, né, nesse dia de hoje, eu estou falando para vocês dessas histórias, né? Estou contando essas histórias para vocês, chamando a atenção para elas. Bom, porque hoje é dia de reflexão, é dia de conscientização. Então, por isso eu trouxe essas histórias para pensarmos, né? E nos perguntar o que estamos fazendo com o meio ambiente, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com as pessoas, com os seres vivos como um todo. Ainda mais agora, no contexto de mudanças climáticas, em que todas as nossas ações, nossos hábitos, devem ser pensados e avaliados dentro desse contexto, e a médio, curto e longo prazo. Para refletirmos e pensarmos como que podemos pensar que o dinheiro, o poder, o lucro, o sucesso, ou sei lá mais o que, pode ser mais importante que a vida. Quando foi que a vida perdeu sua importância, o seu valor e virou um número? Onde, em que ponto da nossa história, né, da história da humanidade,
a sociedade se perdeu e se transformou nisso que nós vemos hoje, que só olha número, lucro, dinheiro, em que as pessoas são dados, são estatísticas. Essas são as reflexões de hoje, para o dia de hoje e também para amanhã e o amanhã, né, para o futuro, para todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos urgentemente refletir sobre tudo isso e rever nossos conceitos, nossos hábitos, nossos comportamentos e nossas posturas frente ao desafio de adotarmos um estilo de vida em harmonia com o meio ambiente, antes que seja tarde demais, para nós, porque para o planeta não vai ser não. Então a gente tem que pensar antes que seja tarde demais para nós, porque o planeta já teve uma atmosfera muito diferente do que a dos dias de hoje. E ele ia muito bem, obrigado. Mas nós é que não estávamos aqui, porque as condições não eram favoráveis para a gente, para a nossa existência. Então a gente tem que pensar antes que seja tarde para a nossa existência, antes que a próxima grande extinção em massa seja a nossa. Então, por isso, por enquanto, nós não temos o que comemorar nessa data, mas sim o que pensarmos, o que refletir, para nos conscientizar e assim, para quem sabe, um dia tenhamos motivos para comemorar. Feliz Dia do Meio Ambiente. E bora pensar, refletir e rever nossos hábitos, posturas, comportamento, tudo. É isso. Tchau, pessoal.